Pessoal, ainda em nossa conversa sobre os agregados macroeconômicos e as identidades contábeis, a gente agora conversa sobre como calcularmos o PIB efetivamente, concretamente, se a preços correntes ou se a preços constantes. É claro, já adianta a resposta, que esse PIB real a preços constantes, tá? Ou valores correntes entre um ano e outro, tudo bem? Será a fórmula de cálculo do PIB, tá bem? Esta é uma videoaula que é mais ou menos uma ponte e é bom que dá um refresco para vocês, tá? Entre o vídeo primeiro, que é mais longo, tá? Mais denso, e o vídeo terceiro, que também é mais longo e mais denso um pouco. Esse vídeo segundo de 3, tá? Aprendi a fazer essas marcações aqui lá no Twitter, que a gente coloca de vez em quando vários tweets, tá? Essa marcação 2 de 3 indica que esta é a ordem que vocês precisam assistir a estes vídeos, tudo bem? E o que a gente vai conversar agora é isso que eu acabei de falar com vocês, tá? Vamos explicar a diferença entre o PIB a preços constantes, ou PIB real, e o PIB a preços correntes. É isso que a gente vai fazer, tá? E a lógica de a gente discutir esse tipo de coisa é porque a variação do valor, tá, monetário de um determinado produto pode acontecer tanto porque os preços sobem, mas a quantidade, talvez, quem sabe, produzida efetivamente não variou, tá? Quanto porque, em geral, o que vai acontecer é um efeito de tanto o preço, tá, entre um ano e outro variar, bem como a quantidade produzida também variar, a mais ou a menos. A gente pode ter crescimento ou pode ter recessão. Então, a lógica de a gente discutir PIB, tá, a preço corrente, a preço constante, é para poder indicar no cálculo preciso de qual é a produção do país, aquilo que é efeito de variação de preço e aquilo que é efeito de variação de quantidade. Só para dar um exemplo para vocês, vamos supor que o PIB do nosso país, tá, foi, PIB foi de R$ 1, tudo bem? Agora, em 2019, em 2020, né? E aí, o ano que vem, tá, esse PIB aqui vai ser medido e ele vai sair, só um exemplo bem esdrúxulo, tá, a R$ 2. E quando a gente for fazer o cálculo efetivamente do que aconteceu, basicamente a gente vai ver que o país teve uma variação de preço igual a 100%. Por que teve 100%? Porque eu estou colocando nesse exemplo. Logo, esse crescimento aqui do PIB de 1 para 2 de um ano para o outro foi especificamente causado por aumento de preço, tudo bem? E não por aumento de volume de produção, né? É por isso que a gente sempre tem que se atentar para o que é o PIB, tá? Corrente, o que é o PIB corrente entre um ano e o outro, é isso que a gente vai fazer, tá? E o PIB corrente entre um ano e o outro traz uma base de comparação, e essa base de comparação permite que a gente separe em dois âmbitos o que é a variação de preço e o que é a variação de quantidade. É isso que a gente está conversando aqui, tudo bem? Só para a gente poder, tá, definir os termos, tudo bem? Quando a gente disser PIB a valores correntes do ano, isso daqui basicamente, tá, vai estar inchado, vai estar influenciado pela inflação do ano corrente efetivamente. Tá? Por quê? Porque a gente simplesmente vai ver qual é a variação, tá, da quantidade produzida no ano, tudo bem? E vai multiplicar pela quantidade produzida, pela variação de preços daquele ano, tá? Então, quando a gente disser valores correntes do ano, tudo bem? A gente está falando que a gente multiplicou as quantidades daquele ano pelos preços daquele ano, tudo bem? Isso daí dá o que é o PIB, tá, a valores correntes do ano, tudo bem? Não será essa a fórmula de cálculo. A gente sempre tem que ter uma base em relação, tá, ao ano anterior. É assim que a gente vai conseguir separar o que foi crescimento, tá, de quantidade do que foi efeito preço. E isso nós faremos, tá? Nós vamos mostrar isso de uma forma um pouquinho mais clara no próximo slide, mas isso nós faremos carregando, tá, os valores de um ano
para o ano anterior. Tá? Então, o PIB a valores correntes, sem indicar valores correntes do ano, ele está fazendo o encadeamento, tá, entre quantidades e preços do ano T com quantidades e preços do ano T-1, do ano anterior. Tudo bem? A gente vai considerar isso corrente, mas a gente tem uma base constante. Tá? A base constante é o ano anterior. E desse jeito a gente oferta, portanto, tá, o que foi efetivamente crescimento de volume produzido, quantidade produzida. Tudo bem? Olha, vamos tornar isso daqui um pouquinho mais claro, tá? E a gente vai tornar isso daqui um pouquinho mais claro por meio desse processo que eu vou chamar de como resolver. Tudo bem? Como é que a gente vai depurar o que é crescimento de quantidade do que é crescimento de preço? Pois bem, a gente vai pegar, tá, o PIB do ano que nos interessa, o ano T, e vai levar esse PIB, tá, para os preços do ano anterior. Tudo bem? Quando a gente estiver fazendo esse caminho, tá, vamos supor que a gente vai pensar no ano de 2009, tá, que é o ano que nos interessa, é o T. A gente vai levar o PIB de 2009, tá, para os preços de 2008. Tudo bem? Quando a gente fizer esse tipo de coisa, tá, a gente vai levar para o preço do ano anterior. O que a gente está fazendo então com o preço? De certa forma, a gente está expurgando o preço. E aí a gente faz o cálculo, tá, da diferença de volume, quantidade produzido entre o ano que nos interessa, por exemplo, 2009, é o T, tá, e o ano anterior, que é a nossa base. Tudo bem? É o tal do constante. Beleza? Quando a gente está fazendo esse cálculo aqui, a gente está, tá, calculando o preço o PIB do ano que nos interessa ao preço do ano anterior. Foi a tradução que eu coloquei aqui para vocês. Veja, esse item 1 aqui, ó, tá, vamos traduzir esse item 1 numa linguagem mais fácil. É o PIB de 2009 a preços de 2008. Tudo bem? Então, nesse ponto, a gente está tirando a variação de preço entre 2008 e 2009, a gente está expurgando o que foi o efeito preço. Tudo bem? A gente está considerando a base de preço o ano anterior. O que resta? Quantidade. Tudo bem? A gente vai chamá-la, tá, de PIB-R. Tudo bem? Que é o PIB que vai retornar aos preços do ano anterior. Então, é o PIB de 2009, esse R é retorno ao ano anterior. Tudo bem? Esse T indica que a gente está pegando aqui como exemplo 2009. Por que 2009? Porque o livro coloca 2009 e eu quero que vocês tenham a referência do livro, tá? O livro da Carmen Feijó e outros autores, Contabilidade Social. Tá? Então, o que isso daqui está dizendo? Só para parar aqui e fixar, porque eu sei que essas coisas elas assustam um pouco, esse tanto de vai e volta e tudo mais. Isso daqui quer dizer o PIB do ano que nos interessa aos preços do ano anterior. Tudo bem? Então é isso. Por que a gente está usando 2009? Porque é o que está no livro referenciado para vocês. Essa segunda maneira de a gente analisar é só para levar, tá, os preços de volta ao ano que interessa. Tudo bem? A gente chega lá no valor corrente, que é basicamente pegar o PIB, tá, do ano que nos interessa aos preços do ano anterior e multiplicar pela diferença de preço entre um ano e outro. Então, aqui, se a gente estiver traduzindo, tá, de uma forma fácil, será o PIB de 2009, que vai ser igual, tá, ao PIB de 2009 a preço de 2008, e a gente multiplicando isso pela variação de preço entre esses 2 anos, tudo bem? A gente alcança basicamente o PIB a valor corrente de 2009. Olha só, vamos traduzir isso de uma forma ainda mais fácil, calculando taxas de variação, que é o que a gente está muito acostumado a ver no que toca ao PIB. Tá? Como é que a gente calcula essas taxas de variação? Bem, vamos expurgar das duas coisas que sempre se movimentam quando a gente está calculando um valor, preço e quantidade. O que mais nos interessa quando a gente quer saber o que foi a variação de quantidade é esse cálculo aqui. Quantidade eu estou chamando de volume. Vou fazer um volume percentual, é por isso que nós temos a redução por 1 e depois a multiplicação por 100, é para sair um percentual aqui, tudo bem? Isso daqui mostra a taxa de variação, basicamente isso daqui leva a %, percentual, tudo bem? O que é isso daqui? Foi o que eu acabei de comentar com vocês, tá? É o PIB do ano 2009, daqui o T, tudo bem?
do ano T, portanto, aos preços retornados do ano anterior. Tudo bem? Vou primeiro falar em código, depois eu falo usando o exemplo do livro, tá? O que é isso? É o PIB de T retornado ao preço de T menos 1. Tudo bem? Então, em termos de anos, tá? Isso daqui é o PIB de 2009 aos preços de 2008. E a gente vai dividir isso daqui para justamente achar a taxa de variação pelos preços, pelo PIB do ano anterior, tá? Aos preços do ano anterior. Tudo bem? Pelo PIB corrente do ano anterior. Beleza? Desse jeito, tá? Nós levamos uma determinada quantidade aos preços do ano passado e vamos dividir pelo que foi o PIB corrente daquele ano passado. Tá? Se tiver variação positiva, é porque o volume cresceu. Afinal de contas, a base de preço, tá, é o ano anterior. Tudo bem? A gente expurgou assim o que é efeito preço, restou com aquilo que nos interessa, o que é o crescimento real. Tudo bem? Agora a gente vem aqui para outra parte da composição, tá, do que é o cálculo da taxa de variação, tá, do produto entre um ano e outro, que é o chamado deflator. Deflator, veja, a gente está muito acostumado a ver em termos de uma palavrinha que se usa muito na economia, tudo bem? Inflação. Então, deflator quer dizer o quê? Tirar o efeito da inflação. Então, esse segundo índice aqui, ele vai nos mostrar o que foi a variação de preço. Ele vai deflacionar, tá, o que foi dentro da variação do PIB, a variação exclusiva de preço entre um ano e outro. Tudo bem? E aí, a forma de cálculo, tá, é a gente pegar o PIB a valores correntes desse ano, tudo bem? Que é aquele que a gente viu aqui na fórmula 2, tá? E dividir pelo PIB deste ano, mas a preços de qual? Do ano passado, tudo bem? Então, dessa forma, tá, a gente traz o elemento preço, tá, deste ano e traz o elemento preço do ano passado. E a gente calcula uma taxa de variação dos preços. E esse deflator do PIB é o indicador mais abrangente, porque envolve o PIB como um todo, de variação de preços numa economia. É diferente, por exemplo, daquilo que a gente está acostumado dos IP, tá? Então aqui eu posso colocar IPA, tá? Índice de preço ao consumidor, índice de preço ao consumidor amplo, por exemplo. A gente tem outro, tá? Índice nacional de preço ao consumidor. A gente tem índices que juntam esses dois, por exemplo, tá? Um IGP, índice geral de preço, porque junta os dois, tudo bem? Mas todos esses índices aqui seguem listas específicas de produtos que eles estão medindo variação de preço. Nós chamamos essas listas de cesta, tudo bem? Agora, o deflator não, ele está pegando o PIB do país como um todo, logo ele é muito mais abrangente, tudo bem? Ele é o indicador mais abrangente que há para a economia, mas esses índices aqui, eles são fundamentais por algumas razões. Primeiro, segmenta. Segundo, eles são muito mais fáceis de serem calculados do que o PIB, né? O PIB a gente tem um cálculo a cada trimestre, tudo bem? Se a gente fosse esperar isso daí sair para poder chegar ao índice de inflação da economia, a gente estaria em maus lençóis, porque demoraria muito a ter estatística econômica sobre isso. Tá? E, por fim, nós temos, tá, que esses índices aqui, eles conseguem demonstrar, por serem mais periódicos e por serem, tá, por apresentarem resultados que são mais segmentados, como é que o comportamento da economia está indo para diferentes setores. A inflação precisa ser cuidada, né? E o Banco Central está aí o tempo todo para cuidar. Então isso daqui oferece informação muito mais instantânea e segmentada, tá, para o Banco Central poder atuar. Agora, o deflator do PIB, ele consegue trazer uma informação que é muito mais abrangente, que também serve, tá, como uma indicação do que é o comportamento global, tá, global, claro, total dentro do país dos preços. Tudo bem? Isso é para falar para vocês sobre o deflator. Lembrar sempre é o mais abrangente, porém, tá, ele não é tão rotineiro, né? E também por ser mais abrangente, ele acaba não pegando elementos que são muito importantes, por exemplo, como o índice de preço ao consumidor amplo, o tal do IPCA, tá? Que é uma coisa mais específica, porém dá conta daquilo que tem de impacto da inflação sobre o consumidor,
tá, que é a ponta final, e é por causa disso, e por ser muito mais rotineiramente publicado, que o Banco Central usa isso daqui como meta de inflação. Mas, a depender do que vocês forem trabalhar, tá, o deflator do PIB pode ser uma excelente indicação da inflação para vocês. Tudo bem? Bem, as coisas estão agora claramente apresentadas, tudo bem? Não sei se elas estão esclarecidas, mas claramente apresentadas sim. E a gente precisa fazer um exercíciozinho para ver se a gente agora consegue calcular um PIB. Então, o tempo todo eu usei, tá, o exemplo de 2008 e 2009, tudo bem? Então, olha só, aqui já está apresentado os dados. Eu não vou apresentar a conta para vocês, esse é o exercício de vocês, tudo bem? E qual que é esse exercício? Olha só, se vocês pegam isso daqui, que é o valor do PIB do ano corrente, é aquela conta 2 que apareceu lá no começo. A gente precisa levar essa conta para o que foi, tá, o PIB deste ano aos valores do ano retornado, do ano passado, tudo bem? E quando a gente faz isso, tá, a gente tem, portanto, o PIB T aos preços de T menos 1, tudo bem? Quando a gente divide isso ao que foi o valor corrente do PIB no ano anterior, tá, a gente alcança a taxa de variação do PIB. Duvida? Tá? Façam a conta. Portanto, se eu chamar isso daqui de A e isso daqui de B, a conta que é relevante vocês fazerem é a divisão de A por B, tudo bem? O PIB deste ano retornado ao preço do ano anterior, tá, dividido pelo preço a valor corrente do ano anterior. Isso daqui vai nos mostrar o que foi a variação de quantidade, tá, do PIB de 2008 para 2009. Então vamos fazer agora um outro exercício aqui nesse sentido, né? Então eu quero calcular o PIB de 2007 em relação ao PIB de 2006, tudo bem? Então, como é que a gente estrutura isso daí? Eu vou colocar aqui as letrinhas para ficar mais fácil. Vocês vão fazer a conta em casa, porque é importante que vocês treinem e vejam a lógica, tá? Então, a valores correntes, aquele item 2 que a gente viu lá atrás, ó, tá? Esse item 2 aqui, ó, tá? A valores correntes, a gente tem este PIB em 2007, 2.661.344.000.000. Beleza. Eu preciso saber com relação ao ano anterior para que eu possa ver efetivamente o crescimento do volume. Então, o que a gente faz? Transforma esse PIB de 2007 num PIB de 2007 mais a preços de 2006. E quando aqui eu colocar a letra C, vocês não sei se estão enxergando bem, mas tem um C aqui, tá? Eu vou fazer a divisão deste C, ou seja, o PIB de 2007 a preços de 2006, com o PIB a valores correntes de 2006, essa letra D. Então, o que a gente vai ter desse amarelinho aqui, ó, é o C, PIB de 2007 a preços de 2006, eis a nossa base, expurguei o efeito de preços, tá? Isso daqui dividido pelo PIB a valores correntes de 2006, o que tem lá no valores correntes o efeito preço, tudo bem? Mas a base está mantida com relação a 2008, limpa, mas fazendo o cálculo de quem? Tá? Do PIB de 2007, tudo bem? Quando eu estou falando assim, a coisa fica muito mais confusa. É preciso efetivamente que vocês parem e olhem quais são as relações que a gente está falando aqui, tudo bem? Essa variação aqui, ó, do C com relação ao D precisa nos dar a taxa de variação anual, tá, em volume do PIB, o crescimento do PIB. Tudo bem? E o tal do deflator? Bem, caminhamos aqui com o tal do deflator, tá? E eu vou mudar só a cor da caneta para que a gente possa ter uma visualização melhor do que o amarelinho, tá? Agora, o PIB, para que a gente faça o cálculo do deflator do PIB, tudo bem? Aí a coisa é mais simples, né? Basta eu pegar o valor, tá, corrente do PIB, aquele que não expurgou o efeito de preços, então eu vou chamar isso de A, tudo bem? O valor corrente do PIB, que não expurgou o efeito do preço, e vou dividir esse A pelo preço, tá? Pelo PIB de 2009, por exemplo, no nosso exemplo, tá?
aos preços de 2008, em que há um expurgar, portanto, nessa letra B, nessa variável B, há um expurgar do efeito preço. E assim eu vou ter o quê? Tá? O efeito calculado só da variação de preços. Vou fazer mais um aqui, ó, tá? 2006. Eu pego o PIB corrente de 2006, que é esse valor aqui que eu vou chamar de C, tudo bem? E vou dividir o C pelo PIB de 2006, mas expurgado dos preços, tá, variados entre 2005 e 2006. Qual é o nome disso? Tá? PIB de 2006 ou PIB de T a preços de 2005. Tudo bem? Então, isso daqui, ó, aqui está escrito preços, tá? Isso daqui, que é a letrinha D, tá isento do efeito de preço, tudo bem? E o C está composto pelo efeito de preço. O resultado que nós temos é a variação do preço entre um ano e outro, que é aquilo que a gente precisa expurgar quando a gente quer achar a variação de quantidade, ou o crescimento real das coisas, concreto, não só monetário, preço. Tudo bem? Mas concreto das coisas. Se a gente quer saber qual foi o efeito meramente monetário do aumento dos preços, daquela coisinha que fica marcada onde a gente compra, tá? Aquela etiquetazinha nas gôndolas do supermercado, se só aquilo ali está mexendo, a gente descobre qual foi o meximento ou a variação pelo deflator do PIB. Tudo bem? É isso. Um abraço.